Beleza. Ótimo. Dando início aqui à nossa aula. Hoje teremos a nossa sexta aula. Semana passada trabalhamos sobre a vida de Savonarola e de Lutero. Acabei não falando sobre John Bunyan, Jonathan Edwards e iria iniciar o Wesley, mas fica como aula dada. E hoje nós estaremos nessa sexta aula trabalhando sobre dois grandes homens que são Wesley e Whitefield. E também quero mencionar mais outros dois homens que são chamados aqui no livro Orlando Boyer, Os Heróis da Fé, escrito pelo nosso irmão Orlando Boyer. Ele chama os quatro grandes vultos do avivamento, que são John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley e Jonathan Edwards. Hoje a gente vai trabalhar basicamente usando esse livro, o nosso livro Heróis da Fé, que é um livro auxiliar. Fica aqui uma dica no YouTube. Esses livros tem vários vídeos em que um irmão lê literalmente cada capítulo. É um material devocional muito agradável para aqueles que quiserem conhecer um pouco também sobre os demais autores ou sobre esses autores, como hoje a gente vai tratar. E nosso material de estudo vai ser baseado principalmente nos slides 7, 8 e o 9. Então, eu quero ler um texto bíblico que eu separei aqui para vocês, para o meu irmão Felipe, para os demais que estarão participando. Eu quero que você, meu irmão, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. E eu quero ler o texto de Zacarias. Texto de Zacarias, capítulo 3, versículo de número 2. E depois eu vou ler alguns versículos também de Atos, capítulo de número 2. Então já oramos, pedindo a bênção de Deus. E agora quero ler esse texto de Zacarias, capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim: O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Eu quero usar a expressão final aqui, fazendo só uma aplicação, porque no capítulo do livro do Orlando Boyer, ele vai se referir a John Wesley como um tição tirado do fogo. Uma citação de Susana Wesley. A gente vai ver já já. Então, eu achei muito interessante, porque hoje a gente vai estar falando sobre esses dois grandes homens, John Wesley e George Whitefield. E hoje eu não tenho dúvida que será uma daquelas aulas em que nosso coração fica quebrantado. Quando a gente lembra desses grandes homens de Deus, a gente se sente pequeno demais. E nessa introdução aqui, lendo esses textos bíblicos, depois eu quero fazer a apresentação também de um outro livro que eu recomendo para o irmão e para os demais alunos que participarem dessas aulas. Pode ler Atos 1:8, meu irmão? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E eu quero ler também Atos 2, do 17 em diante. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Texto do dia em que o Espírito Santo foi derramado, no dia de Pentecostes. Então, agora, dando início aqui à nossa aula, o livro que eu queria recomendar para todos os alunos, na minha opinião, cada obreiro, cada seminarista, cada aluno tem que conhecer esse livro, que é um livro de um dos últimos puritanos do século passado, pastor Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Por que eu estou fazendo uma citação dele? Esse livro, ele é simplesmente esplêndido. Simplesmente esplêndido. Por que eu falo que ele é esplêndido? Porque ele é o fruto de um grande pregador, pastor Martyn Lloyd-Jones, mas um homem cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que ele menciona aqui na vida de um pregador, entre muitas coisas, ele fala o seguinte, que o pregador, ou no caso, um professor, um ministro, para ele pregar a palavra, ele tem que conhecer algumas coisas. E uma das coisas que ele sugere que temos que conhecer é a história do povo de Deus. A história. E quando ele fala sobre conhecer a história, ele menciona uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: quando nós conhecemos a história do povo de Deus, nós estamos sendo blindados contra vários perigos. O primeiro é da heresia. Por que da heresia? Porque muitas vezes, por não conhecermos a história, e a gente hoje, por exemplo, nós estamos no ano de 2020, finalzinho de 2020, quando a gente olha para trás, a gente tem que lembrar que o cristianismo está na Terra por quase 2.000 anos. Então a gente tem 2.000 anos de história. Isso é muito significativo, porque a gente fica blindado contra as heresias. O motivo de muitos caírem em heresias é porque não conhecem a história. Então, de repente, eles pensam em alguma coisa, e quando eles pensam em alguma coisa, eles dizem no seu coração: eu estou tendo uma revelação de Deus, estou tendo uma nova compreensão de algo. E, infelizmente, esses irmãos, ao pensarem assim, e por não conhecerem a história, eles acabam tendo essa visão e criando muitas vezes ou uma nova seita, ou uma nova heresia, ou criando uma nova facção dentro do próprio corpo de Deus, corpo de Cristo, a igreja. Mas quando a gente conhece a história, a gente já nota, por exemplo, que alguém já teve essa ideia. E aí a gente fica imune a cair naquele erro. Outra coisa que Martyn Lloyd-Jones fala é o seguinte: o perigo da vaidade e da prepotência. Olha que interessante. Ele fala o seguinte, que quando a gente conhece a história, quando a gente conhece, por exemplo, semana passada nós trabalhamos muito sobre Savonarola e Martinho Lutero. Quando a gente vê esses dois padres que, por causa da palavra de Deus, colocaram a sua cabeça na guilhotina e não tiveram medo de fazer aquilo que fizeram, mesmo no contexto católico, de ir contra a igreja que eles serviam, simplesmente por obedecer à palavra de Deus, a gente começa a ver muitas vezes o quanto nós estamos sendo frouxos em algumas tomadas de decisões. Muitas vezes a gente vê que tem pastores que falam assim: não, eu não costumo falar nenhuma crítica, porque eu entrego nas mãos de Deus. Aí eu fico pensando, né, se esse pastor fosse um padre nos dias de Lutero, com certeza ele não iria jamais se unir a Lutero. Por quê? Porque ele falaria: não, eu não faço nenhuma crítica. Eu acredito que o Papa, juntamente com seus dogmas, estão certos. Então, nota como nós perdemos, muitas vezes, a voz profética, aquela voz de falar a verdade. E quando a gente, por exemplo, conhece a história, a gente começa a ver segmentos como políticos, como de vaidades, que nos assediam o tempo todo. Por exemplo, a gente sabe que sempre Deus levantará uma pessoa ou outra para conduzir o seu rebanho. Quando Deus levanta alguém, geralmente essa pessoa cai no pecado da vaidade também.
ela se sente melhor do que os seus contemporâneos. Vamos imaginar aqui. Deus levanta um jovem agora como pregador. De repente, esse jovem começa a ter uma voz imensa. Ele se sente melhor do que todos os anciãos. Por quê? Porque ele fala, tá vendo? Eu sou o especial, eu sou o ungido. Mas quando ele olha para a história, ele vai ver que ele não é o primeiro jovem que Deus levanta. E aí ele olha, por exemplo, hoje nós estaremos estudando sobre Wesley e sobre Whitefield, que ao ver a vida de Wesley e Whitefield, nós ficamos quebrantados, porque eram dois jovens que, sem o auxílio da tecnologia, sem o auxílio de instrumentalidade humana, sem o auxílio de marketing, sem o apoio da igreja que eles participavam e eram, eles conseguiram fazer uma obra para Deus tão extraordinária que nós vemos como Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E quando a gente considera essas palavras de Martyn Lloyd-Jones, a gente realmente não deixa com que a soberba nasça no nosso coração. Por exemplo, esses dois pregadores que hoje a gente vai trabalhar, que são o foco da nossa reflexão, eles não quiseram ser os revolucionários das suas denominações. Eles não queriam criar uma nova denominação, pelo contrário, eles só queriam ajudar as suas igrejas para que realmente recebessem o fogo dos céus, porque de fato a igreja tinha ficado apática e muitos pecados estavam sendo vividos no seio da igreja. Então é interessante ver tudo isso, porque quando a gente olha para a história, a gente vê como Deus trabalha, como Cristo, ele é a figura central de tudo. E no avivamento, uma das coisas mais lindas, e eu queria dar uma ênfase aqui, é que o protagonista é Cristo. O protagonista é o Deus Trino. O protagonista, se a gente pudesse dizer, é a Bíblia Sagrada. Todas as demais pessoas no verdadeiro avivamento, eles saem de cena, eles só são instrumentos de Deus, mas eles não são vaidosos, eles não são prepotentes, eles não precisam fazer uma nova visão, uma nova revelação, uma nova adaptação. Por quê? Porque eles querem tanto a glória de Deus e exaltar o nome de Deus, que no verdadeiro avivamento, Deus se torna o grande protagonista. E quando a gente olha para a história, a gente vai ver que hoje, quando Deus, se Ele quiser levantar uma dúzia de ministros, esses ministros que realmente são levantados para Ele fazem a mesma obra. O protagonismo é para Cristo, a glória é para Cristo, a palavra de Deus que é o que basta. E tudo demais é um servo de Deus que leva e exalta esse nome bendito. Então, conhecer a história é fundamental. E a gente vê isso na história de todo o povo de Deus. Todos os períodos de avivamento, sempre o protagonista do grande avivamento é Deus. Seja no Velho Testamento como Deus Pai, seja no Novo Testamento como Deus Filho, ou o Deus Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o próprio Deus Espírito Santo na história do cristianismo nesses 2000 anos. Então é fantástico ver isso, porque semana passada, ao falar da Reforma e falar ali de Lutero, e naturalmente a gente inclui Calvino e todos aqueles grandes homens que são depois da Reforma, a gente vê quem em destaque, a gente vê Cristo sendo destacado, o Espírito Santo sendo destacado e eles se tornando servos que levantam essa bandeira, glorificando a Cristo. Tanto é que a bandeira da Reforma é somente um Senhor, somente uma fé, somente uma graça e somente as Escrituras, mostrando que tudo isso é a bandeira que o Espírito Santo quer que levantemos, quer que erguemos. Então, fica aqui, né, nessas palavras introdutórias, tá bom? E eu acho que isso é fundamental para os nossos dias, porque ainda mais hoje nós temos um diferencial. Qual é o diferencial? Nós temos um destaque maior, que hoje é a comunicação por causa de todo o sistema digital. Então hoje nós temos esse privilégio que muitos desses homens não tiveram. Mas mesmo que tenhamos tudo isso, só teremos êxito se fizermos tudo o que fizermos
pelo mesmo poder, pela mesma graça e na mesma unção do Espírito Santo. E se realmente fizermos com o desejo de levantarmos e o nome de Cristo e a pessoa de Cristo, e se realmente Cristo estiver tendo essa exaltação, então, com toda a tecnologia, o Senhor nos honrará. Porque se o nosso intuito é a nossa vaidade, se o nosso intuito é a nossa glória, ou se o nosso intuito são as nossas virtudes e não as virtudes do Senhor, eu não tenho dúvida que naufragaremos. Mas quando toda glória é para Cristo, toda suficiência para Ele, a obra que realizaremos se perpetuará. E eu gosto muito de uma frase do pastor Billy Graham, que diz que tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo de Deus perdura. E hoje a gente vai estar falando de 2 homens, ou de 4 homens, nós destacaremos 2, que fizeram uma grande obra pelo poder do Espírito Santo. E ao olhar para a vida desses 2 homens, eu me sinto muito pequeno e digo para mim mesmo e diante de Deus: Senhor, me ajuda a seguir os passos desses homens, porque eles realmente seguiram os passos de Jesus e glorificaram e deram a Cristo toda essa preferência, essa suficiência, essa exaltação. Então, tudo bem até aí, meu irmão? Tranquilo, nós vamos usar o Heróis da Fé? Vamos usar o Heróis da Fé. Mas a gente já vai chegar lá. Por enquanto, Tá. agora nós estaremos lendo a apresentação em PowerPoint, tá bom? Beleza. Então, agora eu estarei lendo um pouco aqui o PowerPoint. Eu vou só reorganizar aqui, para a gente poder deixar assim um pouco mais organizado. Você consegue, tá vendo aí? Tá vendo? Tá tranquilo? Consegue ver? Tranquilo, pastor. Então tá. Então, Só isso. Agora ficou melhor. Avivamento Metodista. Wesley e o avivamento. O grande reavivamento dos anos 1739 a 91 é frequentemente chamado de reavivamento wesleyano. É que, embora Deus tivesse usado grandemente George Whitefield, os 2 irmãos Wesley e dúzias de pregadores leigos para acender o fogo de reavivamento, John Wesley pregou em mais lugares e mais pessoas e durante o maior número de anos do que os outros. Wesley e o avivamento. Ele também fez mais para conservar o fruto do reavivamento. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para este impressionante despertamento espiritual. Que a gente vai falar um pouquinho da biografia, né? John Wesley nasceu no dia 17 de julho de 1703 em Empworth, Lincolnshire, Inglaterra. Com 17 anos, ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford e recebeu seu diploma de bacharel em 1724 e seu doutorado em 1727. Olha que interessante, né? Com 21 anos, ele recebeu o bacharel e aos 24 anos, ele teve aí o seu título de doutor. Que interessante, um homem que realmente gostava de estudar, né? Ele foi 23 anos, né? Ou melhor dizendo, isso, 23 anos ou 24. 703, 27, isso, 24 anos. Ele foi consagrado ministro da Igreja Anglicana, Igreja da Inglaterra, em 1724. Assim que ele recebeu o seu título de bacharel. John continuou na faculdade de Oxford, onde era membro do conselho da faculdade Lincoln e professor de grego. Olha que interessante, né?
ele fazia, o estudo fazia parte da vida dele. E é interessante que a igreja anglicana, a gente tem tem um comentário muito interessante, Felipe, que isso eu dou na matéria que a gente chama Teologia do Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento. A gente quando olha a Europa, né, a gente olha a Europa de uma forma, como eu posso te dizer, um pouco dividida nesses dias, logo depois da Reforma. Assim como a Reforma Protestante ela varreu imensamente a Europa toda, a Inglaterra ela teve uma característica um pouco diferente dos outros países. Por exemplo, na Alemanha, olha que interessante, logo depois da Reforma Protestante, surgem muitos filósofos na Igreja Luterana. E muitos desses filósofos e teólogos é dali que nasce a teologia liberal. A teologia liberal nasce na Alemanha. Já a igreja anglicana, que está ali pertinho, tudo é Europa, mas a teologia liberal não teve tanta força na Inglaterra quanto teve na Alemanha. O fator da rainha, muitas vezes, intervir diretamente na igreja e ter uma tradição um pouco mais, eu diria, mais preservada, fez com que a Inglaterra, depois da Reforma Protestante, ela se convertesse ao cristianismo e ela se mantivesse um pouco mais próxima, eu diria, das escrituras do que foram seus irmãos depois da Reforma. Você pode ver que o avivamento que sacode tanto a Europa agora nasce na Inglaterra. Deus usa Wesley, Deus usa Whitefield, depois Deus vai usar quem? Spurgeon e outros grandes pregadores. E parece, misteriosamente, que eles ateiam fogo em toda essa região, diferente do que aconteceu 200 anos antes com Lutero. Lutero, naqueles dias em que ele fixa as 95 teses, logo depois há um crescente, há uma explosão do cristianismo, Deus levanta Calvino, há uma conversão em massa, mas algumas décadas e quase 2 séculos depois, há uma profunda inclinação, há uma vida mais, eu diria, nominal. E já a Inglaterra não se manteve assim. A Inglaterra ainda tinha valores, eu trabalho bastante essa diferença em teologia do Antigo Testamento, na aula que eu dou para o bacharel, não vai dar tempo para a gente mencionar muito, mas a Inglaterra ainda ela se mantém. Há uma frase muito usada, né, por nós, que a teologia ela nasce na Alemanha, ela é conservada na Inglaterra, ela é adulterada nos Estados Unidos e ela é consumida na América, né, dando uma ideia de progressão, né? Ela nasce na Alemanha, ela é conservada na Inglaterra, ela é alterada na América do Norte e ela é consumida no Brasil de forma totalmente deturpada. Você pode ver que parece bobeira, mas ao longo dos anos e das décadas e dos séculos, há essa alteração. Você vê que os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, foi fruto do avivamento desses homens. A gente vai ver já já. Mas eles, depois de algumas décadas, e principalmente séculos, eles se corrompem na sua maneira, tornando-se também o quê? Tornando-se mais nominais. E algumas novidades e alterações surgem no contexto americano. E o brasileiro que consome essa porcariada toda. Pode ver que toda a teologia neopentecostal nasce de uma forma direta ou indireta na América, mas ela é consumida aqui no Brasil, né? Então, e curiosamente, a Inglaterra, mesmo 200 anos praticamente, você pode ver que foi 1517 a reforma com Lutero, Wesley em 1703 nasce, 724, ou seja, tinha 200 anos
fazia 200 anos apenas, ele como um jovem ainda, ele recebe seu título de bacharel em teologia e logo depois se torna doutor. E aqui ele é ordenado. Mas ainda havia características que se mantinha de zelo à palavra. Mesmo que toda filosofia humana, mesmo que toda sabedoria humana tentasse enveredá-los, alguns grupos não se renderam. E Wesley e Whitefield fazem parte desses que não se renderam. E por isso que Deus os usou. Mas nota que uma coisa que sempre fez parte da vida dele, a vida teológica. Ele nunca abriu mão disso. Eu quero acreditar que todos os servos de Deus, eles precisam de ter essas duas asas, a teologia e a vida prática. A teologia, que aí eu resumo na Bíblia Sagrada, na maneira em que entendemos Deus, ela é importante, mas ela não é mais importante do que a vida prática, porque é dessa teologia que nasce a vida prática. Parece muito simples isso, mas muitas pessoas se perdem aqui, porque eles acabam mergulhando na teologia e não vivem na sua vida prática. E outros, principalmente os pentecostais e avivados, eles vão para a vida prática e esquecem do estudo. Em algum momento eles acabam se perdendo. Por quê? Porque lhe faltam base. Então essas duas coisas são duas asas que a gente nunca pode se esquecer e deixar com que elas se percam de nós. É claro que tudo nasce desse primeiro lado, que é a palavra de Deus, sendo estudada, sendo avaliada, sob orientação do Espírito Santo. Mas quando essa palavra de Deus, ela realmente ela é lida com essa devoção piedosa e ela é praticada na vida pessoal, na vida íntima, ela faz toda a diferença. Toda pessoa que acaba naufragando na fé faz essa separação. Ele é um bom teólogo, mas não vive o que sabe. Ou ele tem uma vida de piedade, mas não está preocupado com as escrituras. Mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai enveredá-lo. Por quê? Porque falta-lhe base, falta raiz. Então, Wesley era essa pessoa que ele se aprofundou na teologia em um dado momento, mesmo que ele já tinha e procurava viver essa vida prática, ele vai passar por uma experiência poderosa, que é essa experiência com Deus. Então, continuando aqui, essa é a foto dele. Em 1729, Charles Wesley, o irmão de John, e mais 2 estudantes começaram um pequeno grupo que se reunia para oração, estudo bíblico e encorajamento mútuo. John logo tornou-se o líder do grupo, que era chamado Clube Santo. Esse apelido se deu por causa de piadinhas, sabe aquelas piadinhas? Ao Clube dos Santinhos. Porque eles estavam em Oxford, John aqui já era professor, então ele se reunia com esses alunos para orarem junto, para terem momentos de mutualidade e de piedade. Os demais alunos e companheiros, ao verem isso, ridicularizavam o grupo dos santos. É nisso que a gente vê o poder da igreja, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela tem sede de comunhão. Esses irmãos aqui demonstram o quê? O exercício dos mandamentos recíprocos. Não tem como você viver igreja se você não vive comunhão. Isso que muitos hoje, por exemplo, nós ouvimos alguns anos atrás um movimento entrando dentro da igreja, que era um movimento de células pelo G12, eles recebendo essa incumbência de que eles estavam tendo uma visão de Deus e fizeram uma bagunça no meio do povo de Deus. Isso não é nenhuma coisa nova. John Wesley fazia isso. Os nossos irmãos na história da igreja realizavam isso. O próprio Lutero, quando ele se refugia e vai viver ali como com outro nome, debaixo da tutela do príncipe, ali como Jorge, ele vivia a sua comunidade da fé. Ou seja, essas coisas não são novas. O que foi um pouco inovador foi porque nos dias de Wesley, eles estavam ali voltados mais para uma teologia acadêmica. Uma teologia onde você estudava e depois você pregava na sua igreja e cada um seguia a sua vida. E Wesley, vendo na Bíblia, ele via Tiago, por exemplo, 5,16, ele precisava de exercitar isso. E ele chamava os irmãos. Então,
era uma prática comum. Continuando. Eles usavam um sistema metódico de autoexame e autodisciplina. Por esse motivo, foram chamados de metodistas por alguns. Alguns também vão dizer que não só foi por causa disso. Foi porque ele era um homem muito sistemático em todo o seu ritmo de vida. Aqui também ele demonstrava já parte da sua natureza, mas depois disso daqui, a gente vai ver que o que ele produziu, ele só poderia ter produzido se ele realmente fosse um homem de muita disciplina e de muito método. Por isso que ele recebe o nome de metodista e os discípulos dele também de metodistas. Agora, o mais interessante é que ele nunca quis criar uma igreja metodista. É que, na realidade, ele foi praticamente excomungado da sua paróquia. Ele era, como Whitefield, não muito bem visto por muitos. Por essa razão, ele pregava nas praças. E os seus discípulos receberam o apelido dele. Mas ele nunca teve a vaidade de criar a sua própria igreja, a sua denominação. Por quê? Porque ele sabia que a igreja era algo muito maior do que ele, e o propósito dele não era criar o legado dele, e sim exaltar e dar a glória a Cristo. Isso é muito relevante, né? Porque muitos hoje querem criar os seus grupos, as suas igrejas, as suas denominações. E a gente fica se perguntando, será que Deus está em tudo isso? Esses grandes homens de Deus, eles não tinham essa vaidade. Quando aconteceram de criar as suas denominações, foi por uma intervenção de Deus. Com isso, a gente fica refletindo na seguinte ideia: Deus, sim, pode permitir que surjam novas denominações, novas igrejas, mas eu quero acreditar que essas são as minorias e não as maiorias. A maioria dos que são criados não são criados para a glória de Deus, e sim para a glória dos homens. Wesley, Whitefield demonstram isso, que o foco deles era melhorar a igreja deles. Assim como Lutero, assim como Savonarola, eles não queriam criar a denominação deles. Eles queriam continuar ensinando o povo de Deus a ser mais apaixonado por Deus e mais obediente aos mandamentos de Deus, né? Então, continuando. O grupo nunca cresceu muito, variando entre 10 e 15 membros, com um máximo de 25. Olha que interessante. Vamos pensar que John Wesley tinha um grupo, uma pequenina turma que o acompanhava. E eu não tenho dúvida que foi essa turma que fez toda a diferença na vida dele. Ele fez a diferença na vida desses alunos e esses alunos fizeram diferença na vida dele. Muitas vezes a gente tem uma ideia utópica de que Deus está conosco nos megas eventos. Quem foi que disse isso? Deus pode usar os megas eventos, mas quando nós olhamos nas páginas da Bíblia, nós vemos Jesus dando atenção a uma mulher samaritana, dando atenção na história de um único samaritano, dando atenção a Nicodemos, uma única pessoa. Nós vemos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos sendo escrito a um único homem, que é Teófilo. Em outras palavras, a gente vai ver na história da Bíblia Deus sempre canalizando a importância do um, a importância daquela alma. É claro que Deus está interessado em muitas outras, mas essa ideia de que a gente precisa de muitos, muitas vezes está regada de uma ideia mais vaidosa nossa, porque muitas vezes é um grupo que não é muitas vezes de muita expressão, mas que vai fazer uma grande obra para Deus na terra. Wesley e esses outros homens, e nós veremos já já como chamados de pregadores leigos, que vão fazer uma grande diferença no mundo. Não foram os pregadores formados em Oxford ou em outras universidades ou em outros seminários, mas foram esses homens apaixonados por Deus. Então, Deus, ele pode sim nos usar, e nós devemos ter o desejo de ser usado para as milhares de pessoas, mas nós não devemos jamais desprezar os pequenos começos. E aqui, esse grupo é um grupo pequeno, como acontece em muitas igrejas, em muitos lugares, onde durante muitos anos aquele grupo se alimenta, se nutre, se cuida,
até que vem o dia em que o Espírito Santo derrama uma vocação sobrenatural e Deus os leva a serem vozes a muitas vidas. Levam eles para serem um vaso usado na salvação de milhares de vidas. E John Wesley, juntamente com esse pequenino grupo, a gente nota isso com ele. Um outro jovem chamado George Whitefield juntou-se ao grupo depois de alguns anos, tornando-se um grande amigo de John Wesley. Biografia. Em outubro de 1735, John e Charles Wesley viajaram para a América como missionários, porém, depois de um pouco mais de 2 anos, John voltou à Inglaterra em fevereiro de 1738, preocupado com a sua própria salvação. Fui para a América converter os índios, ele lamentou, mas, quem vai me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John teve uma experiência na qual ele obteve a certeza da sua própria salvação pela fé. Poucos anos depois, John e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa de enchimento com o poder do Espírito Santo. Olha que fantástico. É nesse episódio que John tem contato com o grupo moraviano. Os moravianos também, lá na Morávia, Conde de Zinzendorf, um homem muito piedoso, que dedicava sua vida ao Evangelho e recebia cristãos de muitos lugares, principalmente aqueles que fugiam da perseguição católica. Eles tinham uma pequena igreja e um dia eles se sentiram impelidos por Deus de fazerem a obra missionária. E a história dos moravianos ela é maravilhosa, a gente já trabalhou ela em missões, mas só dando uma síntese aqui. Depois, essa igreja moraviana, eles continuaram num trabalho de evangelismo durante aproximadamente 100 anos. E eles ganharam milhares de pessoas no mundo. E eles tinham uma característica muito linda de viver o evangelho integral. E Wesley, mesmo tendo toda essa experiência acadêmica, essa experiência já como ministro formado, seus 30 e poucos anos, viajando para pregar para os índios, num dia o barco que ele estava quase naufragou, e ele ficou com medo de morrer, e ele viu ali naquele barco 2 homens cantando, e tranquilos e serenos. Depois da tempestade, ele perguntou para aqueles 2 homens, o que aconteceu que vocês não tinham medo de morrer? E aqueles 2 homens disseram que se eles morressem, seria lucro, porque o viver deles era Cristo e o morrer era lucro. E John Wesley, então, ficou impressionado, porque eram 2 missionários moravianos que tinham uma vida de piedade muito acima da dele. E ele, então, começa a aprender com os moravianos o que era uma verdadeira entrega. Pouco tempo depois, como vimos aqui, ele tem uma grande experiência com Deus. Poderíamos chamar de aqui que ele foi literalmente batizado com o Espírito Santo. Alguns vão falar que foi o momento pentecostal de John Wesley. É claro que historicamente isso não é tão relevante, é mais relevante para os nossos irmãos pentecostais, mas o que é mais relevante é ver como Deus trabalhou na vida dele, dando um antes e um depois como ministro. John Wesley faz lembrar-nos aqui o profeta Isaías, que já era um grande profeta, até o capítulo 6 do livro de Isaías. E depois que ele teve a visão, aquela visão marcou poderosamente a vida do profeta. Aquela brasa tirada do altar do Senhor com a tenaz toca nos lábios e ali ele tem uma nova dimensão do seu ministério. Assim foi com John Wesley. Foi uma experiência. E ele mostra isso de uma forma muito piedosa em outros materiais dele. Então, John Wesley teve essa experiência maravilhosa com Deus. No dia do Ano Novo de 1739, John e Charles Wesley, George Whitefield e mais 4 membros do Clube Santo fizeram uma festa de amor, Santa Ceia, né? Festa do amor, festa de amor, era como eles chamavam a reunião de ceia. Em Londres, cerca de 3 horas da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram no chão, vencidos pelo poder de Deus.
Então, logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença da Sua Majestade, começamos a cantar a uma voz. Nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Este evento foi chamado de Pentecostes Metodistas. Aqui marca a vida de Wesley, marca a vida de Whitefield, marca a vida desses homens. E a partir de então, aqueles homens que já eram usados por Deus se tornaram poderosamente usados. Aqui ele pregando, né, uma foto mostrando ele pregando ao ar livre. A partir desse dia, um grande avivamento começou. Dentro de um mês e meio, George Whitefield estava pregando para multidões de milhares com John Wesley, fazendo o mesmo dentro de 3 meses. Com apenas 22 anos de idade, Whitefield começou a pregar ao ar livre. As multidões aumentavam diariamente até chegar a 20 mil ouvintes. Os mais ricos ficavam sentados em seus coches e outros em seus cavalos. Alguns sentavam nas árvores e em toda parte o povo se reunia para ouvir Whitefield pregar. Todos eram às vezes levados a chorar, conforme o Espírito de Deus descia sobre eles. É inacreditável quando a gente começa a ver que homens simplesmente com a sua voz pregavam. No livro Heróis da Fé, o Orlando Boy relata que a voz de Whitefield era possível ser ouvida a aproximadamente 1 quilômetro. Imagine uma pregação, uma pessoa falando e a voz dele sendo levada a aproximadamente 1 quilômetro. E aqui as multidões ao redor, né, era uma coisa muito comum na vida desses dois grandes homens de Deus. Por isso que eu fiz questão de ler o texto, e principalmente de Atos 1:8. A gente vê que realmente Deus separa algumas pessoas para obras especiais. Assim como foi com Savonarola, assim como foi com Lutero, assim está sendo com Wesley e está sendo com Whitefield. E Deus começa a usá-los agora de uma forma extraordinária na sua nação. Continuando aqui o nosso slide. Whitefield continuava insistindo com Wesley para ir a Bristol e ajudá-lo. Em abril, Wesley ficou ao lado de Whitefield em Kingswood, ainda questionado se era adequado falar fora do prédio da igreja. Naquela noite, Whitefield pregou sobre o Sermão do Monte. De repente, compreendeu que Jesus também pregara ao ar livre. Whitefield voltou a Londres e no dia seguinte Wesley pregou entre a 3.000 ao ar livre em Kingswood. Ele permaneceu em Bristol durante 2 meses, mais ocupado do que nunca. Seus cultos das 7 horas da manhã de domingo geralmente tinham de 5 a 6 mil ouvintes. Quando a gente começa a tentar mergulhar nesses dias em que existia a igreja, e aí eles se rebelam, vamos assim dizer, porque eles começam a pregar ao ar livre. Isso incomodou as autoridades e principalmente a instituição já estabelecida, que era a igreja anglicana. O próprio Wesley ficava um pouco incomodado com isso. Será que é certo? Mas é nessas horas que a gente vê quando Deus quer usar alguém. Quando Deus quer levantar alguém, os homens de Deus eles acabam aceitando as instruções de Deus. E aí a gente começa a ver esses homens pregando para 3, para 5, 6 mil, 10 mil pessoas. As praças a igreja não podendo comportar. Ora a igreja não aceitava, mas ora também eles não ligavam. E chegando a um ponto de ver tantas vidas se rendendo a Cristo, vidas sendo tocadas, vidas sendo libertas. E o que é mais maravilhoso para mim nesses episódios aqui é porque eles pregavam, e eles pregavam com autoridade e poder. Eles não realizavam milagres, eles não expulsavam necessariamente demônios, eles não curavam enfermos, eles simplesmente pregavam o evangelho e as almas se convertiam piedosamente a Deus
abandonavam a vida de erro e tinham uma vida transformada. Então, quando nós olhamos para isso e a gente realmente vê que havia um poder sobrenatural na vida deles. Não era uma mensagem de barganha, não era uma mensagem de interesse, era simplesmente o evangelho sendo pregado pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Então, quando a gente vê isso e a gente tenta imaginar esses acontecimentos, nosso coração fica assim simplesmente fascinado de saber como esses homens foram grandemente usados por Deus. Continuando aqui o nosso slide. Whitefield continuou pregando a milhares na Inglaterra e nos Estados Unidos até a sua morte aos 56 anos, em 1770. Ele e o John Wesley divergiram em relação à salvação. Wesley era arminiano e Whitefield calvinista moderado, porém os dois permaneceram grandes amigos. Sabendo das suas diferenças doutrinárias, alguém perguntou a Whitefield se ele achava que iria ver John Wesley no céu. Temo que não, respondeu ele. Ele estará tão perto do trono eterno e nós tão distantes que quase não veremos ele. Que achando que os dois iam ter rivalidades, não. Eles tinham um posicionamento diferente. John Wesley tinha uma linha, não que ele era, por exemplo, um arminiano roxo, mas ele pendia para o arminianismo, muito equilibrado, muito centrado. Já Whitefield era um calvinista moderado, também centrado. Eles tiveram essa divergência e se afastaram, mas não foi uma briga propriamente dita, nem uma excomungação. Foram pontos de vista. E você vê, as pessoas muitas vezes, quando vê que há um certo distanciamento, elas querem atear fogo, né? Mas não conseguiram, porque Whitefield aqui enobreceu. Alguns vão dizer que essa história é contada por Wesley, não por Whitefield. Perguntaram para Wesley se ele veria Whitefield no céu. Né? Alguém vai dizer isso. Quem narra aqui, né? A pergunta foi feita não a Whitefield, mas foi feita a Wesley. Continuando aqui. O estabelecimento da Igreja Metodista, o Ministério de Evangelismo do Wesley continua a crescer e ele começou a criar sociedade de avivamento nos lugares onde ministrava. Este grupo pequeno se reuniam para oração, encorajamento e estudo bíblico, ou seja, tudo aquilo que ele fazia lá em Oxford. Ele agora aplicou. Se foi bom para mim, vai ser bom para vocês. No início, Wesley encorajava os grupos a permanecer na igreja, na Inglaterra, mas diferenças com a igreja a respeito do seu estilo de pregação ao ar livre, sua mensagem de salvação pela fé e a sua utilização de leigos como pregadores e líderes das sociedades levou ao estabelecimento da igreja metodista. Em outras palavras, o foco dele era, gente, vamos se reunir, continuem sendo piedosos, façam o que eu fiz, continuem na igreja e não saiam da igreja. Mas as coisas incomodaram os demais líderes da igreja anglicana, porque ele tinha esse grupo de pregadores leigos, que ele dava o seu aval. Tinha essas reuniões e tinha uma mensagem totalmente baseada na salvação pela fé, porque isso impactou a vida dele. Talvez você pergunte, mas então o que Wesley ele queria dizer sobre salvação pela fé? Wesley, ele tinha, como ele já era de um berço evangélico, ele tinha a religião como algo muito prático na vida. Ele não era um pecador compulsivo. Na realidade, Wesley, ele fazia aquilo que muitas vezes todos nós fazemos. O que é? Nós muitas vezes valorizamos a nossa vida religiosa, a nossa autopiedade. Então, como uma pessoa que cresceu no lar evangélico, que desde cedo foi usado por Deus, ele tinha essa sua autopiedade. Então, a autopiedade, a sua autorreligião, sempre estava muito unido à sua fé. E ele nunca compreendeu a salvação pela fé como uma graça, mas ele sempre atrelava a sua autopiedade, a sua autorreligiosidade, a sua autojustiça.
E depois daquela experiência que ele teve com os moravianos, e principalmente da experiência que ele teve com Deus, ele entendeu que a salvação é pela fé, que é o poder de Deus, que não tem nada a ver com a nossa autojustiça, muito menos com a nossa autopiedade. E por isso que ele começou a pregar com veemência. E isso foi uma voz que diferenciou muito, porque naqueles dias a Inglaterra, como até hoje, você pode ver que o inglês, ele tem muito esse lance de uma vida moral muito elevada. Eles são muito elevados. E muitas vezes eles se sentem muito cristãos por isso, porque eles acabam tendo uma defesa própria da sua religião. E muitas vezes eles estão distantes de Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então isso incomodava muito. E por isso surge a Igreja Metodista. John Wesley viajou extensivamente na Inglaterra e na América, e o fogo do avivamento se espalhou rapidamente. Em agosto de 1770, havia 29.406 membros, 121 pregadores e 50 zonas na Inglaterra, e 4 pregadores e 100 capelas nos Estados Unidos. Quando Wesley morreu, no dia 2 de março de 1791, havia mais de 120 mil metodistas nas suas sociedades. Olha que coisa fantástica. Aqui é uma foto clássica de John Wesley, que muitos continuam sempre replicá-la. E aqui são as frases que se tornaram como máximas dele. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu considero todo o mundo como a minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Outra frase: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Minha paróquia é o mundo. Olha que frases lindas. Essas últimas duas, eu acho elas lapidar. Dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, essa é o slide que a gente trabalhou sobre John Wesley, e já já a gente vai trabalhar sobre o livro também. Então, quer falar alguma coisa, filhote? Eu falei bastante. Não, a gente só tem que se colocar na posição, né? Deixar Deus trabalhar. Porque esses homens eram homens como nós, né? Sim. E quem sabe Deus não nos usa também de forma semelhante. A gente tem que se colocar só na disposição. Exatamente. Ter esses homens como espelho. Já havia lido a apostila que minha mãe tinha do seminário a respeito do avivamento há muitos anos atrás e me impactou muito, como também me impactou depois a leitura dos livros. Sempre nos impacta, né, a vida de cada homem desse. A gente se pergunta, Senhor, onde é que a gente está errando, né? Para que eu me conserte, o Senhor me use. Essas nossas indagações. Por que o Senhor não faz algo semelhante com a gente, né? Por que não levanta homem? Está faltando. Acho que essa é a pergunta. Isso aí, Mas filhote. da mesma forma, a gente tem que se pôr como Isaías, né? Senhor, eis-me aqui na minha mente. Claro que a gente tem que fazer uma autoanálise, aparar as arestas, né? Para que a gente possa ser um instrumento pronto a ser usado, né? Exatamente. Porque quando a gente olha a vida deles, uma Pastor, só um coisa minutinho, que vai pausar a gravação? deu 55, né? Ótimo. Vou Não, pausar ainda aí a em gente 7 consegue mais. Já deu 55, né? já. Então a gente tem mais 4 minutinhos. O que acontece, filhote? Quando nós olhamos eles, essa é a avaliação. A gente tem que olhar
pedindo realmente, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque assim, toda fala, quando a gente faz uma fala transferindo ao outro, a gente acaba transferindo as responsabilidades. Porque a vida deles eram, como as escrituras falam de Elias, que ele era um homem como nós. Eles não eram diferentes da maioria de nós. A gente viu agora o Wesley, que se forma em Oxford, mas quando a gente vai ver, por exemplo, o Whitefield também se forma lá, mas o Whitefield era de uma família pobre. Então, quando a gente começa a se perguntar e a gente olha e diz, Senhor, se eles conseguiram, por que nós não podemos conseguir? E a gente faz essa autoavaliação, e aí a gente tenta ir o quê? Buscando em Deus essa construção. Já já, a gente vai dar uma pausa agora. Eu gostaria de começar a ler um pouco o slide de. Eu vou deixar para a segunda aula para a gente ler um pouco o slide de Whitefield e a gente vai para o livro. Mas o livro, por exemplo, ele vai trabalhar bastante, assim como em outras biografias, o que eles faziam. Aqui a gente viu a obra deles na igreja, mas o que eles faziam na sua vida pessoal. Isso que é interessante. E esse que é o ponto. E por isso que eu, particularmente, amo demais, amo muito ver essa questão do, como eu posso dizer, essa questão do, só um minutinho. Opa, não tô com isso. Eu amo ver essa questão da autoavaliação, de a gente poder se enxergar e como está a nossa prática, como que está o nosso cristianismo de cruz pessoal. Porque eu quero acreditar que uma das coisas que mais atrapalha o povo de Deus é a igreja performática, é o cristão performático. Ou seja, enquanto os outros estão me vendo, eu tenho uma postura performática. Só que esses homens, na minha concepção, o que eles eram gigantes eram de serem cristãos na intimidade com Deus. E é essa a questão de grande avaliação. Então a gente já vai voltar já já, vamos dar a nossa pausa. A gente vai ler mais o slide e a gente vai depois debater com mais detalhes, porque essa é a reflexão que a gente tem que ter mesmo, que Deus se agrada e espera de nós. Deu agora, já deve ter dado o tempo, né? Então, ó, 50 vai para 58. então a gente vai dar uma pausa, mas vamos terminar com essa fala. Uma avaliação pessoal profunda e honesta e sincera, esquecendo os olhos de todos e se firmando apenas nos olhos de Deus e esperando que Deus, no tempo dele, faça o que ele bem desejar. Eu quero acreditar que quando a gente consegue discernir isso com muita honestidade e verdade, aí a gente começa a seguir os passos desses homens, que foram passos seguindo os passos apostólicos, tá bom? Então pode Tá bom. desligar aí para nós. Até já na segunda aula.